Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje nós vamos falar como você pode conseguir um emprego na área jurídica mesmo sem ter qualquer tipo de experiência. E essa aqui, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores reclamações que eu recebo no Instagram, nas pesquisas que eu faço, de pessoas falando assim: Afonso, como que eu posso atuar profissionalmente no direito sendo que eu nunca tive experiência durante a faculdade? Ou estou na faculdade e ainda não fiz estágios e os estágios só pedem somente pessoas que já tiveram experiência prática. Estou começando na advocacia. Como que eu começo as primeiras experiências profissionais se eu não sei nem como formula uma petição inicial? Então o intuito dessa aula de hoje é te ajudar com isso e te dar um norte a partir de agora, como que você pode conseguir o seu emprego na área jurídica sem ter experiência, tá? E o primeiro ponto aqui que eu já quero falar para você, já pensou em encontrar um emprego que exige zero experiência em direito material e processual? Você estudou isso na faculdade, a letra da lei, o vademecum, você viu a doutrina, a jurisprudência, e quando você chega para trabalhar, parece que esse conhecimento não é o suficiente. Agora imagine encontrar um emprego que não exige esse conhecimento técnico do direito em si. Imagina trabalhar em uma área jurídica sem ter a OAB. Então você não tirou a sua OAB ainda, está em processo de tirar, gostaria de trabalhar e acha que precisa da OAB para poder trabalhar, e você pode agora conquistar uma oportunidade mesmo sem experiência e sem ter OAB. Terem suas primeiras experiências na advocacia. Você que já tirou sua OAB, quer começar a sua jornada como advogado, como advogada, trilhar a sua carreira aí para ser autônomo na advocacia, mas precisa ter uma experiência, um apoio intelectual num primeiro momento. Já pensou isso acontecer? E você que está na faculdade quer passar na frente aí dos colegas nerds da faculdade, meu Deus, só tem gente mais inteligente que eu, mais capaz, eu nunca vou conseguir um estágio? Então, muitas vezes isso parece ser algo distante, mas eu garanto para você que ao final desse vídeo, você vai entender como a experiência não é o único requisito para você se colocar no mercado de trabalho e como que você pode se portar a partir de agora para agarrar essa oportunidade que eu vou te ensinar aqui. Beleza, eu vou te ensinar aqui, ó, que existe uma oportunidade de trabalho oculta e que poucas pessoas conhecem, e você vai aprender nessa aula. Que oportunidade oculta é essa que ninguém conhece? Você vai entender daqui a pouco. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, já dá um curtir aqui, acompanhe o canal, se inscreva, ativa a notificação para você não perder nenhum conteúdo. Segue no Instagram, @AfonsoPlatin, esse é o único momento que você pode pegar no celular, seguir aí no Instagram, dá um pause nesse vídeo, segue no Instagram, acompanha, porque lá eu publico dicas todos os dias sobre empregabilidade, emprego e estágio na área jurídica, e sobre os meus cursos você vai encontrar links aqui na descrição. Então vai lá, segue para não perder nenhum conteúdo. Antes de te falar o que é e como funcionam essas oportunidades, eu preciso que você entenda o que é essa oportunidade. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui na tela. O que acontece? Essas oportunidades são em escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e também para profissionais advogados que já atuam de forma autônoma. Você vai ver que onde tem uma porta de escritório de advocacia, onde tem uma empresa com setor jurídico na sua cidade, na sua região, você vai entender que existe uma oportunidade de trabalho não explorada. Por quê? A maioria das pessoas desconhece isso. E por que as pessoas desconhecem isso? Porque a grande maioria acha que o ato de se formar em direito exige que o profissional que entre no mercado de trabalho só precise conhecer o direito em si, o direito material, o direito processual, a letra da lei, a jurisprudência. E não, existem atividades que não necessariamente você precisa do conhecimento jurídico, e você vai entender isso a partir de agora, mas que é voltado para escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e advogados autônomos, beleza? Então pense assim da seguinte forma, para você entender o que é essa oportunidade. O mundo é um condomínio cheio de gente. Você já viu aqueles condomínios com 4, 5 prédios cheio de gente, piscina? É muito morador num lugar só, é gente se acidentando no dia, é um vizinho com caixa de som alta no outro dia, reclamação, problema. Se você pegar a lista de processos de um condomínio, é gigante os problemas que acontecem ali dentro, que um síndico tem que resolver, que até interposições judiciais acontecem ali dentro. Por que isso acontece? São pessoas que estão ali, são gente que está ali o tempo inteiro, e onde tem gente, ó, já tem uma próxima explicação, onde tem gente, tem problema. Onde existem pessoas, possivelmente vão existir conflitos, vão existir problemas. E onde tem problema, tem um advogado para resolver, dar uma determinada solução. E nesse caso aqui, quero que você reflita a partir de agora, que o mundo constantemente ele vem evoluindo, e com essas evoluções acontecem mudanças sociais. E onde existem essas mudanças sociais, as legislações são aplicadas e os problemas vão
constantemente aparecendo constantemente. E nessa figura aparece o ato do advogado, aparece a figura da justiça, para dar solução para os problemas da sociedade, levar para o poder judiciário esses problemas da sociedade. Então por isso que eu falo que onde tem problema, tem um advogado atuando. E onde tem um advogado atuando, interpondo demandas, resolvendo o problema das pessoas que estão envolvidas ali, tem trabalho a ser feito, tem algo a ser resolvido ali. E onde tem trabalho, tem dinheiro. Então pensa, ou seja, conglomerando toda essa orientação aqui, a população mundial só cresce no Brasil e isso também os dados comprovam isso. Os problemas, conjuntamente com a população crescendo, vão aparecer também. O número de advogados, estatisticamente, se você joga na internet, você vai ver que vai aumentar ao longo dos próximos anos. O trabalho será infinito. Onde tem gente, tem problemas, tem conflitos a serem resolvidos, contratos, questões familiares, e a atuação do advogado, ela é infinita, porque ela resolve essas demandas sociais. E o que eu quero chegar nessa conclusão com você dentro de uma problemática? O problema é que quem estuda ou se forma em direito acha que trabalhar no direito é apenas fazer petição, conhecer jurisprudência, participar de audiência, mas não é só isso. Você acha que a figura do advogado é aquela que está lá na sustentação oral, que está na audiência de instrução, fazendo a petição inicial, mas o trabalho que envolve um departamento jurídico, uma advocacia, ela é muito além do que somente o ato que você vê da figura de um advogado. E quando você entende que o mundo tem problemas que exigem soluções, que os advogados são a ponte para dar essa solução para esses conflitos emanados da própria sociedade e que a advocacia sempre vai ser uma área que vai crescer constantemente, você pode aproveitar essa oportunidade a partir de agora. E dentro do que eu vou te falar, do contexto aqui dessa oportunidade, criar sua própria vaga de emprego, criar sua própria vaga de estágio, o que for, mesmo que você não tenha experiência, através das atividades que eu vou te falar a partir de agora. Então, beleza, eu vou te explicar aqui o porquê que quem trabalha em um escritório de advocacia ou em um departamento jurídico não necessariamente precisa saber só o direito. Existem essas outras atividades que fazem parte do trabalho de um escritório de advocacia, de um departamento jurídico. Eu vou te dar um exemplo aqui e nós vamos passar por todas as etapas. Eu separei em 3 etapas aqui, atividade de um escritório de advocacia. Vamos supor e vamos falar aqui sobre a atividade de um escritório de advocacia. Então eu dividi aqui o atendimento de um caso real em 3 etapas e você vai entender onde você se encaixa se você não tem experiência profissional e onde você se encaixa se você já tem uma experiência profissional dentro do direito e como que você pode contribuir com isso e criar a sua própria vaga de contratação e saber como sair bem numa entrevista, num processo seletivo, para entrar de fato naquele escritório e conseguir aquela vaga, certo? Pense nessas 3 etapas como desde o momento em que o cliente chega na porta do escritório para ele com uma demanda para poder ser resolvida até o momento que finaliza esse processo, na qual é finalizado o contato com o escritório e a demanda é resolvida. Então, necessariamente, um trabalho de um escritório de advocacia passa por essas 3 etapas. Olha o tamanho aqui, ó, mas você vai entender tintim por tintim, beleza? Passa necessariamente por 3 etapas. Eu vou te dar um exemplo aqui, mas eu vou formalizar caso a caso, tá? Então o que acontece? Jade quer se divorciar do seu marido Paulo André e busca apoio do advogado Arthur. Só quem tá ligado no entretenimento sabe qual é esse exemplo aqui, hein? Mas olha só, passa por essa fase aqui. A primeira fase do advogado Arthur recebe essa cliente dentro do escritório. Ele tem um escritório de advocacia, o advogado Arthur, ele tem canais de prospecção. Então, nos canais de prospecção dentro do escritório dele, ele trabalha com indicação, palestras e redes sociais. Indicação, um cliente, algum amigo, colega indica o advogado Arthur. O advogado Arthur também faz palestras em eventos jurídicos. Pessoas conhecem ele e possivelmente podem virar cliente. O advogado Arthur tem redes sociais ativas também, publica conteúdos em blog, YouTube, Instagram, Facebook, e com isso chegam clientes nesse escritório. Nesse caso aqui da Jade foi uma indicação de uma amiga do advogado Arthur, tá? Depois que foi indicado, houve o primeiro contato, foi marcada uma reunião e houve uma análise do caso, ou seja, o advogado Arthur analisou o caso da Jade, que é de um divórcio, e fez uma proposta de honorários, quantos seriam os valores, os termos, o acordo, e a Jade aceitou nesse caso. A partir desse momento, quando passa da etapa 1 e a pessoa, o cliente, o prospecto aqui aceita o contrato, aceita formalizar para dar andamento
na ação em si, a gente passa para a etapa 2, que são as etapas chamadas de atividades meio. Atividades meio nada mais são do que atividades essenciais para que se converta numa atividade fim, que é a própria advocacia, que é o ato de você interpor uma demanda na justiça, que é, no caso, você suprir aqui a demanda da Jade. Ela quer se divorciar do marido. Ela tem que ir para o Poder Judiciário, se for o caso, interpor uma ação para poder conseguir esse divórcio, certo? Então, necessariamente no escritório de advocacia, vai se passar por essa etapa de atividades meio. E das atividades meio, existem 1, 2, 3 atividades de meio que você vai entender aqui passo a passo, tá? Vou te explicar e como que isso se encaixa nas atividades sem experiência. Você vai entender, garanto que você vai entender ao final, tá? Então, a Jade aceitou a análise da proposta? Aceitou o pedido, constituir o Arthur como advogado? Beleza. Então, qual que é o próximo passo? Formulação do contrato. Precisa fazer o contrato, a elaboração da minuta, colocar os dados da Jade para ela poder assinar. Próximo passo, formulação da procuração. Precisa fazer a procuração para o advogado Arthur representar a Jade numa determinada eventual interposição de uma demanda judicial. Após isso, é preciso fazer a digitalização e organização dos documentos e colocar no Google Drive, no OneDrive. Então tem que ir no scanner, no celular, tirar as fotos, documento, CPF, todos os dados e comprovantes que vão fazer parte da ação em si. O próximo passo, aí sim entra a parte do direito. Aqui começa a parte do direito também, que é o estudo dos fatos, direito e pedido. Aqui vai ter análise do advogado, ele vai começar a analisar os documentos, ver o contexto histórico, ver qual direito se encaixa, qual juízo vai ser endereçado à ação, e aí depois ele vai começar a elaboração da petição. Finalizou a elaboração da petição, aí sim a gente vai partir para a etapa 3, que é a atividade fim da advocacia, que é a proposta do próprio advogado em si. Entre várias atividades, no caso aqui desse exemplo da Jade, ele vai interpor uma petição inicial, porque ele tem capacidade postulatória, no caso ele vai fazer uma ação judicial aqui, ele vai interpor uma demanda na justiça para dar início ao processo de divórcio da Jade e do Paulo André, beleza? O advogado Arthur fazendo isso. E o que acontece? É só protocolar uma petição inicial e acaba o processo, acaba o trabalho do advogado Arthur? Não, de forma alguma. Existem diligências e passos ao longo do processo que têm um início, meio e fim, até a sentença, até o trânsito do julgado da ação. Só que aí nesse meio tempo, depois que ocorre a interposição inicial, a interposição da petição inicial, a gente entra em outra parte de atividades meio 2, que fazem parte e complementam a parte 1. Quais são essas atividades de meio? Controle de prazos. Precisa controlar os prazos, as intimações. Houve uma intimação no processo para emendar inicial. E aí, como que faz esse controle? Tem que ter esse controle dentro do escritório, não só desse processo como todos. Precisa ter o protocolo de petições intermediárias, uma ciência de uma audiência de instrução designada, uma audiência de conciliação. Precisa ter uma petição de ciência dentro do processo. Atualizar o cliente sobre o andamento do seu caso, dar satisfação a cada 15 dias, um mês. Jade, aconteceu isso com o seu processo, ele está nessa fase, depois vai para a audiência. Alguém precisa fazer essa demanda, essas atualizações. Agendar reuniões, às vezes precisa conversar com a Jade, conversar com ela, pegar mais algum depoimento, alguma coisa, precisa fazer essa orientação no caso. Despacho de processo, às vezes o processo está parado e precisa o advogado diligenciar, ir até o juízo, conversar com ele, conversar sobre uma questão de fato dentro do processo, então ele precisa ir despachar pessoalmente com o juízo, e isso faz parte da atividade da advocacia. Protocolo de ofícios, às vezes num órgão público, em algum determinado local, precisa fazer uma diligência, sair do escritório, faz parte de toda essa atividade da advocacia, com o intuito de que? Gerar o resultado final, atividade fim, chegar ao fim da demanda. Outras atividades fins da própria advocacia, resolução de conflitos extrajudiciais. Esse divórcio aqui no caso da Jade poderia ser feito em cartório também. Então aqui na análise do caso, na formulação do contrato da procuração, e na elaboração da petição, não precisaria ser um processo direcionado a um juízo, ao Poder Judiciário, poderia ser feito em cartório, a depender do caso. Mas aí
é atuação do próprio advogado orientar nessa parte. Depoimentos em delegacia também é um advogado, a figura do advogado que acompanha. Audiência de instrução, sustentação oral. É o advogado sempre que tem que estar atuando ali. Não dá para pegar a secretária, vai fazer uma audiência de instrução ali para mim, não tem como. O estagiário vai ali fazer. Pior que já aconteceu uns casos assim na internet que eu já vi, mas não é para acontecer dessa forma, tá? Até que chegue ao fim da demanda, o trânsito em julgado, o divórcio no cartório, a pretensão que é colocada desde o início da demanda, certo? E o que eu quero te passar com essas orientações? Que existem atividades meio aqui dentro do escritório que são essenciais para que chegue na atividade fim. Para que o advogado possa fazer a sustentação oral, para que ele possa interpor a petição inicial, por exemplo, ele precisa necessariamente passar por essa atividade meio. Porque a atividade meio conecta com o fim. Se você não passa pelo meio, você não consegue chegar pelo fim. Por isso são chamadas de atividades meio. Se não tem contrato, se não tem procuração, se não tem organização dos documentos, não tem interposição da demanda judicial. Opa, peraí, tirei da tela, é aqui desse lado. Não tem interposição da demanda, ou seja, a atuação do advogado de fato é aqui, mas ele precisa passar por todas essas etapas. Da mesma forma, protocolou a petição, acabou o trabalho? Não, existem todas essas diligências das atividades de meio 2 que são necessárias. E além de tudo isso, existe uma atividade de meio 3. Olha que interessante. A atividade de meio 3 não está ligado necessariamente ao direito em si, mas sim à gestão. Você tem um escritório de advocacia, qualquer escritório de advocacia, com 2 pessoas, 3, 15, 30, 50 pessoas, é necessário uma gestão ali dentro. Uma gestão no controle financeiro, porque é necessário ali ter pagamentos de despesa. Todo mês chega conta de água, de luz, de telefone, e alguém precisa cuidar desse pagamento. Precisa ter um controle da planilha de fluxo de caixa, pagamentos a receber, pagamentos a serem feitos, cobrança de honorários. Pô, o cliente tal não pagou, a Jade não pagou a segunda parcela, tem que cobrar ela, tem que mandar uma notificação, tem que fazer a organização das contas no banco. Alguém precisa fazer isso. E geralmente quem faz tudo isso junto? Um advogado só, um sócio, o mesmo sócio que atua em todas as demandas e exerce a advocacia, ele ainda para o tempo dele para fazer isso. E essas demandas são todos os meses tem contas para pagar e receber. Então precisa ter esse controle na parte de gestão. Precisa também ter o controle na parte operacional, manutenção. Ar-condicionado quebra, começa a gotejar, pingar, alguém precisa arrumar. A internet rede dá problema, caiu a internet hoje, tem prazo para protocolar, tem que parar o tempo para poder arrumar um modem, ligar na Vivo, na Claro, para poder chamar um técnico. Isso exige tempo. Não é atividade da advocacia, mas é uma atividade meio. Sem internet, como que você protocola um processo? Entende? Sem o meio internet, você não faz a atividade fim da advocacia e demanda trabalho para poder fazer isso. Pintura de uma parede no final de ano também é uma coisa que tem que parar e fazer. Reposição do dia a dia. Folhas A4, a folha que você imprime para imprimir um ofício, um processo, alguém precisa repor. As pastas do escritório. Mercado, olha só, meu Deus, mercado, tem compra de mercado no escritório? Tem que comprar produto de limpeza, café, produtos de frigobar da sala de reunião, você coloca ali uma cervejinha, uns escritórios colocam um whisky, uma Coca-Cola, um suco, uma água de coco, enfim, para receber o cliente ali, dar um cafezinho, uma coisa legal. Alguém precisa parar o tempo para ir no mercado e comprar um café. Então, olha só a quantidade de atividades que fazem parte da rotina de um escritório de advocacia, de um departamento jurídico, e que muitas vezes um advogado, um sócio, faz tudo isso sozinho. E o problema é que a grande maioria de quem atua no direito ou quem sai no mercado de trabalho e não conhece essa organização de escritório de advocacia, fica um pouco perdido, pois acha que o direito é só o quê? Interpor petição inicial, ir em cartório, resolver conflitos extrajudiciais, depoimento em delegacia, audiência de instrução, sustentação oral. E esquece das atividades de meio. Meu Deus, quando eu tinha meu escritório de advocacia era uma loucura. Nós éramos 5 sócios e mesmo assim dava problema. Meu Deus, faltou papel. Ó, o ar-condicionado pingando, o que está acontecendo? Atividades operacionais que travavam o nosso trabalho ali dentro e que a gente tinha que parar o nosso dia para resolver. Por quê? Eram somente nós sócios ali que atuávamos com todas essas partes. Então ia fazer um novo processo, a gente parava as nossas atividades, fazer contratos, procuração, digitalização da organização dos processos, o controle de prazo, protocolo de petição intermediária, todas essas partes aqui são extra fora da demanda principal da atividade fim da advocacia, que é o quê?
Todas essas partes aqui. E o que eu quero chegar com essa conclusão? O que eu quero falar com você a partir de agora, dando esses exemplos e essas explicações, tá? Vamos lá. Em quais são os casos que exige a experiência do direito, a atuação do advogado ou alguém com mais experiência jurídica para poder auxiliar o advogado? Vamos ver em quais pontos aqui de todas as fases isso se adequa. Na análise do caso concreto e da proposta. Precisa ser um advogado, precisa ser um assistente que está ali atuando junto, um advogado associado, para poder dar análise do caso concreto e dar uma determinada solução. Depois a gente entra na etapa 2, atividades de e-mail. Formulação de contrato, isso é algo que qualquer estagiário, qualquer pessoa que atua dentro da área jurídica consegue fazer mesmo sem conhecimento. Formulação de contrato é uma petição padrão, procuração é uma petição padrão, digitalização de documentos, qualquer pessoa, estagiário de ensino médio faz isso aqui. Aqui a gente entra no estudos do fato de direito pedido e elaboração da petição. Aqui precisa ter um conhecimento maior do direito para poder elaborar a petição e trabalhar no caso em si. Atividade de e-mail 2, controle de prazo. Não é necessário ter experiência. Protocolo de petições intermediadas. Ciente de que vai ter uma audiência no dia tal. Isso não exige qualquer experiência. Se você aprende uma vez, você já consegue executar isso no outro dia. Atualizar o cliente sobre o andamento do processo. Também não exige experiência do direito. Jade, seu processo foi atualizado e vai ter uma audiência daqui a 15 dias. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Você pode fazer isso por telefone, por WhatsApp, tem vários meios para isso. Agendar reuniões. O advogado precisa agendar reuniões com clientes. Ele não vai parar o tempo dele para fazer isso. Você pode fazer esse agendamento de reuniões e controlar isso. Despacho de processo. Você pode ir até o fórum fazer esse despacho. Olha o quanto de tempo que ele perde saindo do escritório para ir fazer um despacho de um processo, a não ser que seja muito importante, mas você pode fazer essa diligência, conversar com o assessor, trocar uma ideia para acelerar o andamento, você pode fazer isso. Protocolo de ofícios também é uma atividade que não exige experiência. Controle financeiro também é algo que pode ser delegado para você, mesmo que você nunca tenha uma experiência profissional. Ou às vezes você teve experiência em outras áreas de atuação. Eu já trabalhei num mercado, já fiz o fluxo de caixa, o controle financeiro ali, então eu tenho experiência nessa área. Olha que legal, você tem uma experiência que não é dentro do direito, mas que te ajuda a trabalhar dentro do direito. E o controle operacional também é algo facilmente delegado, você pode atuar diretamente com isso. E na etapa 3 aqui, obviamente, a interposição das petições, as resoluções de conflitos, depoimentos na delegacia, audiência de instrução, sustentação oral. Tudo isso vai ser acompanhado por um advogado. Um advogado, na atividade fim dele, é isso que ele vai exercer até chegar no fim da demanda. E aqui eu coloquei, novamente, mais reuniões de prospecção para análise de casos e proposta. Lembra aqui no início? Aqui a primeira parte vai ficar bem pequenininho, mas acho que vai dar para ver. Aí, deixa eu colocar aqui. Mais reuniões de prospecção, análise de caso e proposta, porque isso faz parte da etapa 1, para que virem mais clientes, passem por todo o funil do contrato, procuração, digitalização de documentos. E olha só que interessante, muitos advogados passam muito tempo nessas atividades aqui, que são facilmente delegados, nessas atividades vermelhas, que são facilmente delegados para um assistente jurídico, para um estagiário, uma pessoa que não tem OAB, que nunca trabalhou na área jurídica, sendo que ele precisa estar ocupado nas demandas dos clientes dele, ou seja, na interposição de petições, na resolução dos conflitos, acompanhar os clientes na delegacia, audiência de instrução, sustentação oral e principalmente aqui, agendar mais reuniões de prospecção para que ele tenha mais clientes, para que mais clientes entrem em todas essas etapas aqui novamente. Entende? É aqui que o advogado precisa ter o seu foco, mas ele não faz isso por quê? Por falta de tempo. Por que ele tem falta de tempo? Porque ele tem que cuidar de tudo isso, todas as etapas operacionais, atividades de e-mail do escritório. E aí você tem a oportunidade, a partir de agora, sabendo dessa estrutura, de criar sua oportunidade de emprego. Todo escritório, todo advogado, escritório de advocacia tem esse problema aqui, falta de tempo. Pergunta para um advogado próximo a você, fala assim, você está com tempo sobrando? Ele fala assim, você está maluco, eu precisava de 48 horas no meu dia para dar conta de tudo que eu estou fazendo. E você pode ser essa mão, esse braço, esse apoio para esses advogados e escritórios de advocacia, mesmo não tendo experiência, atuando nessas áreas. Concluindo então a nossa linha de raciocínio aqui, isso serve para você, que é advogado iniciante, está começando a sua jornada na advocacia, não tem experiência prática,
Quer buscar uma forma de atuar profissionalmente? Comece nessa parte administrativa, atividades de e-mail. Para você que é formado em direito e ainda não tem OAB, você pode exercer esse cargo como assistente jurídico dentro do escritório, atuar de uma forma direta, suprindo essa demanda aí de tempo nessas atividades repetitivas e adquirir experiência, obviamente. Com o tempo você vai ganhando experiência, vai ganhando uma petição aqui, outra petição aqui, acompanhando um advogado numa audiência aqui, numa sustentação oral aqui, e você vai crescendo, aprendendo e evoluindo profissionalmente. Para você que é estagiário também, entende a importância dessas atividades meios e que você pode entrar de fato para ganhar sua experiência profissional. Eu coloquei aqui o exemplo, ó, eu não nasci com 1,92 de altura, eu tenho 1,92 de altura. E o que eu quero te dar esse exemplo? Ninguém nasce grande, nenhuma empresa nasce grande, nenhum profissional ele já vira um grande profissional de uma hora para outra. Não, todo mundo começa pequeno, pequenininho. Então, pega essa reflexão para você também. Se você não tem experiência agora, pense que você está no início da sua escalada, da sua jornada, do seu crescimento. Uma hora você vai chegar lá, mas entenda que você está no momento de aprender, de você puxar o máximo de experiências e entender que um dia você vai chegar aonde você quer chegar. Você só precisa dar o primeiro passo, tá? Muitos pensam que o direito, mais uma vez, é só petição, jurisprudência, audiência, mas isso é apenas a atividade fim. Todo mundo olha apenas aqui. Então a maioria dos candidatos, quando buscam uma vaga, querem mostrar suas experiências no processo civil, no processo penal, querem fazer cursos e mais cursos nessa área, sendo que as principais dores dos advogados de escritório de advocacia também são nessas atividades em si, nas atividades meio, nessa parte de colaboração e integração com o escritório. Mas todo mundo olha somente para petição, para audiência. Tem que ter experiência nisso, senão eu nunca vou trabalhar. Mas não é dessa forma, tá? O profissional do direito hoje precisa ser multidisciplinar. Você viu ali a parte de gestão. Você precisa saber de gestão, de finanças, fluxo de caixa, organização administrativa, sabe? Competências que vão além do próprio direito. Por isso que o direito está ficando saturado, porque todo mundo sai da faculdade sabendo a mesma coisa, sabendo lei, legislação, jurisprudência, só que o profissional é muito além disso, ele precisa ter uma visão macro, como gestor, como organizador, como entender um trabalho como um negócio de fato, habilidades técnicas, habilidades comportamentais, e você precisa exercitar esse músculo multidisciplinar para você ser um estagiário, um profissional de destaque diferenciado, porque caso contrário você incorre no risco de ganhar salários baixos, não conseguir sua colocação, quiçá conseguir um emprego, uma colocação profissional. Porque cheio de gente mediano, tá lotado por aí. Você precisa ser o diferencial e como que você alcança esse diferencial? Sendo um profissional multidisciplinar, tá? Geralmente os escritórios e empresas não contratam diretamente pessoas para cuidar das atividades meio, pois preferem pegar pessoas de confiança que já trabalham na empresa. Então você não vai ver uma vaga para cuidar do fluxo de caixa da empresa. Você não vai ver isso, você vai ver que ele pega um advogado associado, um advogado contratado, uma secretária às vezes do escritório para cuidar dessa parte de e-mail. Por quê? Que já está alguém trabalhando ali 1, 2, 3 anos, que já tem uma confiança ali dentro. Porque imagina, você vai lidar com o fluxo de caixa do escritório, pagamentos, é uma atividade sensível, exige uma confiança. Você não passa seu cartão de crédito e a senha para qualquer um. A mesma coisa funciona com uma empresa. E como que você adquire isso? Confiança é igual a integridade mais responsabilidade mais tempo. Então você precisa desses 3 fatores para mostrar para o seu contratante, para o local que você trabalha, que você pode cada vez mais assumir essa função. Você começa a sua atividade dentro do direito, por exemplo, nessas atividades de e-mail aqui, ó. Você pode começar fazendo sua formulação de contrato, procuração e digitalização de documentos. Beleza, já é uma função que você está fazendo. Depois você avança um pouco mais. Além de fazer isso, você controla os prazos. Depois você faz o protocolo de petições intermediárias. Pô, já está lidando com direito, processo judicial eletrônico. Você passa a agendar reuniões, fazer despacho de processo, aí fica mais tranquilo. Você sente a vontade de despachar um processo, fazer um protocolo de um documento. E aí você vai assumindo cada vez mais responsabilidades e, obviamente, a sua remuneração vai subindo também se você souber negociar isso da forma correta. Assim como o controle financeiro, controle operacional. Você pode ser designado para essas atividades e cobrar muito bem por isso. Então, preste atenção nessas oportunidades que existem a partir de agora e que estão à sua disposição e que você entende que é uma dor do mercado. E já que a gente está entrando na Copa do Mundo, eu coloquei aqui, ó, experiências são como figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Você vai adquirindo e colando dia após dia. Então, não se desespere se você não tem experiência, nunca trabalhou, nunca estagiou, passou a faculdade inteira, pô, trabalhando em outra área. Quantas pessoas são assim, né?
trabalha o dia inteiro, não teve condição de fazer um estágio, tá tudo bem, tá tudo certo. Pense que você está montando o seu álbum de figurinhas e colando as suas experiências pouco a pouco, mas você tem a esperança a partir de agora de conquistar a sua oportunidade no mercado de trabalho jurídico. Pô, você fez 5 anos de faculdade, está fazendo 5 anos de faculdade para você não atuar na área. Olha só as inúmeras possibilidades e oportunidades existentes e que você pode se encaixar mesmo sem experiência. Então comece colando a primeira figurinha, depois a próxima, quando você vê, você vai ter um álbum gigantesco na sua frente. Atividades meio não exigem experiência no direito em si. Existem infinitas oportunidades de trabalho aqui. A gente mais que falou sobre isso, então você não precisa conhecer o direito material processual, saber como é que funciona uma audiência, os ritos do processo civil, não. Atividades meio não exigem experiências no direito, tá? Exige, sabe o quê? Força de vontade, disposição de aprender, interesse, dedicação, proatividade. Se você tiver isso dentro de você, ninguém pode te parar, tá? Então, além disso, experiências em outras áreas podem te ajudar. Ah, eu fui vendedor de uma loja, Afonso. Poxa vida, você mexe talvez com fluxo de caixa, você sabe conversar com o cliente, então você pode ajudar isso dentro de um escritório, dentro do departamento jurídico. Caixa de mercado, fluxo de caixa, você pode ajudar isso lá dentro também. Ah, trabalhei com TI, você pode ajudar na manutenção de redes do escritório, você pode dar um apoio ali nessa parte que faz parte do operacional em si. Olha que bacana. Recursos humanos, um escritório maior que já tem um quadro de funcionário, 10, 15, 20, 30 colaboradores. Você pode ser uma pessoa que, além de entender do direito, entende dessa parte de gestão de recursos humanos e pode ser esse apoio que é tão essencial em si. E no fim, você pode criar suas oportunidades aqui, ó. Esqueça que é somente o direito. Todo mundo está olhando somente para esse lado. Passe a olhar a partir de agora para as atividades meio, que é aqui que você vai conseguir as suas primeiras experiências profissionais, os primeiros trabalhos que você vai conseguir fazer para que você possa construir a sua escadinha da diferenciação. E caso você queira um apoio nessa jornada aí para conseguir um emprego, conseguir uma contratação, eu tenho o meu curso Empregabilidade Jurídica. O link está na descrição do vídeo. É um curso que tem o intuito de acelerar a conquista da sua vaga de emprego, de estágio, mostrar como que você pode empacotar essas atividades meio de um escritório de advocacia e oferecer isso num discurso, criando a sua oportunidade de emprego, criando a sua oportunidade de trabalho. É pegar todo esse conhecimento que você está tendo aqui e empacotar isso num bom currículo, empacotar isso numa boa carta de apresentação, num bom posicionamento na oferta na hora da entrevista. Então, caso você queira dar um passo a mais, o link está na descrição para você saber se o curso é para você, se você acha que é bacana, legal, você vai ter todas as informações aqui, tá bom? E o Instagram, @Afonso Flatin, não esqueça de se inscrever aqui, seguir o Instagram, @Afonso Flatin, para você acompanhar todos os conteúdos, tem dicas todos os dias sobre emprego e estágio na área jurídica, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, ficou alguma dúvida, você tem algum comentário, alguma coisa, falou assim, Afonso, fez diferença na minha cabeça, eu entendi. Se foi legal para você, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de ver, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.